A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula aí na revista de adultos, onde a gente estamos abordando aí a temática de missões. E essas 3 lições têm sido muito boas, né? Porque a gente tem trabalhado muito no aspecto da missão transcultural e tem sido uma bênção para nós. E eu gostaria rapidamente de a gente só fazer uma abordagem aqui das 3 primeiras aulas, onde a gente fazer só uma recapitulação de tudo aquilo que a gente viu desde o começo aí que nós iniciamos a revista. Nós trabalhamos aí a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, onde a gente trabalhou no aspecto do evangelho levado a toda a criatura, a todos os povos. A missão 2, né, que é a missão transcultural e a sua origem na natureza de Deus, onde o próprio Deus ele se revela como um Deus que se manifesta, né, na sua criação. Então a gente já vê a origem de Deus, a sua natureza, ela emana essa questão da missão transcultural. E a missão transcultural no Antigo Testamento, onde a gente tivemos um enfoque aí que é na pessoa de Israel, né? Israel sendo o modelo da entidade ou das pessoas que Deus escolheu para transmitir a sua palavra. E aí a gente viu que nesse ponto Israel falha. E aí então a gente entra agora na 4ª lição, onde nós vamos estar abordando a missão transculturais do Novo Testamento. O Novo Testamento é muito mais fácil, vamos dizer assim, nós abordarmos a temática de missão transcultural, porque como a revista vai tratar, a missão transcultural ela é o centro do Novo Testamento, do Evangelho, começa no Evangelho, a gente vai ver aí livro de Atos, nas cartas. Então a gente vai estar abordando aí de uma forma dando subsídio aí para os professores de escola bíblica, né, os irmãos que gostam de aprender. Mas antes eu gostaria de dar um recado aí para os irmãos, né, principalmente obreiros, mas é aberto para todos aqueles que gostam da temática de escatologia bíblica, tá? Onde a gente vai estar trabalhando aí com uma conferência escatológica que vai ser no dia 15 de novembro, agora, e começa às 8h30 e vai até às 14 horas. Então tem aí um investimento de R$20, né? Mais barato que um lanche do McDonald's, e você vai tomar o seu café e vai almoçar conosco. E aí a gente vai estar abordando, né, a ênfase dessa conferência escatológica é o dispensacionalismo. E dentro disso a gente vai trabalhar 2 temáticas, que é a origem e a evolução da teologia no dispensacionalismo e a escatologia na teologia dispensacionalista. E aí vai estar conosco o irmão querido nosso aí, pastor José Thomas, um venezuelano que é um especialista na área de escatologia, né? Estudou no seminário de Dallas, nos Estados Unidos, com o Charles Hyde, que é um especialista na área do dispensacionalismo, escatologia bíblica, né? Thomas morou em Israel, morou na Europa, então tem uma visão bem aprofundada acerca dessa temática. É um irmão bem preparado e vai ser uma bênção para nós estarmos com ele aqui e estarmos aprendendo a palavra de Deus, né? E estamos passando um momento muito complicado no mundo agora, com essa guerra que surge aí, né? Com Israel e com esse grupo terrorista que atacou Israel. Então a gente está passando um momento aí de conflito na terra bíblica, na Terra Santa. Então eu convido a todos os irmãos, aqueles que querem participar, nós vamos ter um link aí, né, na descrição, onde você vai lá, vai se inscrever, e lá vai estar todo o passo a passo depois de você fazer a sua inscrição, para onde você vai mandar o recibo. Então, dia 15 de novembro, a partir das 8h30 até as 14h30, é um feriado, né, cai na quarta-feira, aí bem no meio da semana. Então os irmãos que tiverem disponibilidade, quiser aprender a palavra de Deus conosco, nós estamos situados aqui em Mauá, tá? No findão do Zaire aqui, tá? Então é só você entrar no Zaire, na Avenida Castelo Branco, vai até o final,
Quando você passar uns 2 mercados Nevada, você vai chegar numa esquina, a nossa igreja fica bem na esquina aqui, não tem como errar, do lado direito. Tem que tomar que tem várias igrejas, mas a nossa igreja é a igreja Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Tá? Então todos vocês sejam bem-vindos aí nesse trabalho, nesse evento que nós estamos aí iniciando. Então vamos lá, irmãos, vamos trabalhar aí na lição 4, que missões transculturais no Novo Testamento. Quem gosta de missões e quem estuda missões, quem atua em missões, sabe que o Novo Testamento é um livro muito fácil de a gente entender essa temática e a gente ver essa temática, isso acontecendo dentro do cenário do Novo Testamento. Isso é muito claro, é muito evidente. O texto áureo, ele tem como ênfase, né, que é um dos versículos certamente é um dos versículos mais recitado, mais conhecido, tá? Que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um versículo muito conhecido e é um versículo chave para a gente entender muito o aspecto da missão transcultural na pessoa do Senhor Jesus, que será o que a gente vai trabalhar muito aí no primeiro tópico, tá? O Deus missionário, né? Na Bíblia, esse Deus que se mostra desde o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento isso fica muito claro, muito evidente. E a verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho um missionário e da igreja sucessora dessa sublime tarefa. A leitura bíblica em classe, ela está em 2 textos muito conhecidos também, que é Isaías 61, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Lucas 4, 17 e 20, que é a confirmação desse texto, onde a missão do Senhor Jesus Cristo, ela é a missão da igreja. Tá? Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jesus para fazer com que ele anunciasse, proclamasse as boas novas, aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam aprisionados. E a gente vê isso acontecendo no Novo Testamento na pessoa de Jesus, e a igreja é a detentora por Jesus para levar essas boas novas a todos aqueles que crerem. E os objetivos: revelar o Deus missionário no Novo Testamento, tá? Mostrar as missões dos evangelhos em Atos dos Apóstolos e enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. E uma introdução. Essa introdução eu sempre gosto de trazer ela. Os professores de escola bíblica têm na sua revista todo um plano de aula, tá? Acho que é importante a gente se atentar nisso, né? Nós somos professores, a nossa revista na questão pedagógica, tá? Como ela é formada, se todos os professores em todas as esferas, todas as divisões de faixa etárias, a gente tem uma parte, a primeira parte nas revista de professores, todo um plano de aula, ajuda subsídios teológicos, bíblicos, tá? Então tem ali os livros que são recomendados, que são sugeridos ali. Então é uma revista que ela apresenta um plano de aula que ajuda os professores a ter um norte ali para trabalhar as temáticas ali. Evidentemente que o professor é livre para trabalhar dentro de o que cada tópico trabalha. Eu gosto de trabalhar muito dentro dos objetivos que a revista sugere. Dentro daquele objetivo, aí o professor tem a liberdade de trazer mais subsídio, mais informação, mais conhecimento, trazer outras perspectivas daquilo que está sendo tratado nos tópicos abordados. Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como o primeiro missionário enviado diretamente pelo Pai ao mundo. A partir do seu ministério glorioso na terra, os apóstolos o sucederam e, mediante a igreja, o corpo de Cristo, a missão de Jesus passou a ser a missão da igreja. Hoje, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, o enviado do Pai para salvar a humanidade. E eu digo mais, não só responsabilidade, como um privilégio. É uma responsabilidade que recai sobre nós continuarmos aquilo que Jesus começou, concretizou, e nós somos chamados para essa responsabilidade e somos privilegiados de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que liberta o homem do pecado. Então Jesus aqui a gente vai vendo que ele é o centro, ele é o nosso missionário por excelência. Então no tópico 1 diz assim: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra que Deus
mostra um Deus missionário. A gente viu isso desde as primeiras lições. E a gente viu isso também lá na chamada de Abraão. Nós vimos isso na primeira lição, onde mostra essa mensagem, a grande comissão, que é Deus querendo levar esse evangelho, a sua mensagem a todos os povos, a todas as línguas. E aí a Bíblia vai mostrar aqui um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, assim como o Pai me enviou também. E aí nós temos no Evangelho de João, no capítulo 20 e 21, diz: assim como o Pai me enviou, eu enviei a vós. Porque em João 3,16, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então perceba que como Jesus, nós temos essa chamada, nós também fomos enviados para proclamar o Evangelho, e o modelo, o exemplo por excelência é o Senhor Jesus. E aqui eu gostaria de ler um texto muito interessante no Evangelho de João. Eu vou ler na NVT, que diz assim: no princípio aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia num princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todo mundo. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Aqui é um exemplo muito forte, muito evidente da encarnação do Verbo. O texto está falando da encarnação do Verbo, e aqui a gente vê essa característica missionária do Senhor Jesus. E como as primeiras lições nós estamos abordando todo o aspecto da missão transcultural, que é essa característica de nós, a missão transcultural é ser enviado para uma cultura diferente da sua, fora do seu país ou não precisa ser necessariamente do país. A gente pode fazer missão transcultural, principalmente no Brasil, num país de dimensões assim, muito grande, né, enorme. Então a gente tem povos diferentes dentro da nossa própria nação. Um exemplo, os povos indígenas, né, que são povos que estão aí, povos tribais, que estão dentro de selvas ou regiões bem afastadas, né, da questão mais urbana. Então a gente tem toda uma questão transcultural dentro da nossa nação. Então a gente tem essa questão, essa característica, esse movimento de ser enviado para uma missão, para um ambiente onde você não está dentro da sua cultura. E a gente vê isso muito claro no Senhor Jesus quando ele encarna. É o Deus se encarnando numa natureza humana, e a gente vê todo o aspecto todos os princípios da missão transcultural a gente vê na encarnação do Verbo. E lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 ao 8, na versão NVT, diz assim: tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus. Olha que interessante, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E aqui Paulo está falando dessa encarnação do Verbo que se esvazia, e que ele num momento deixou de ser Deus, mas ele agora se coloca numa posição de escravo, e ele toma forma humana. Então é o próprio Deus que agora, na pessoa do Senhor Jesus, encarna, né, para poder cumprir com a sua missão. A missão era proclamar as boas novas do reino. Então a gente vê bem claro que o Deus missionário é revelado no Novo Testamento na pessoa bendita de Jesus. 2. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ele levasse à frente o propósito universal que Deus redimiu no ser humano, ou redimiu o ser humano. Então, na perspectiva do Novo Testamento, isso é muito claro quando a gente lê todo o Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos. O que a gente vai ver? A gente vai ver um Deus que está se movendo, um Deus que está indo em direção aos seres humanos, um Deus que veio para libertar os cativos, para libertar aqueles que estavam endemoniados, para libertar o ser humano do pecado. E a gente vê isso muito claro no Novo Testamento, nas
narrativas que falam de Jesus, como Jesus ele visitava as aldeias, visitava os lugares para levar a mensagem do Evangelho. Então, a perspectiva do Novo Testamento é uma perspectiva missionária. Então, e o propósito de Deus é o quê? É levar essa mensagem de uma forma universal a todos os povos, a todas as línguas, tá? A todas as etnias. Então, o Novo Testamento tem essa perspectiva missionária, tá? E isso é muito evidente, isso é muito claro na missão do Senhor Jesus. A igreja é a luz dessa revelação. A luz dessa revelação bíblica é a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento. A igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, Jesus é o nosso exemplo por excelência, aquele que encarnou, aquele que foi enviado pelo Pai e também nos enviou. Enviou quem? A igreja. A igreja é a revelação. Ela é a instituição espiritual, mística, escolhida por Deus e tem como Jesus como seu cabeça, e ela foi comissionada por Cristo para cumprir a tarefa ainda inacabada, que é anunciar o evangelho a toda criatura. Então a gente vê a igreja agora como um referencial, como um foco, como aquela que foi enviada, e tem como Jesus aquele que vai cumprir com essa missão por meio da igreja de anunciar o evangelho. Então aqui a gente fecha o primeiro tópico, né? A gente viu o Deus missionário na pessoa de Cristo. A gente vê como o evangelho, o Novo Testamento, ele tem essa perspectiva de enviar o Filho de Deus. O Deus enviou seu Filho. Nós vemos Jesus, ele levando essa mensagem a várias pessoas. Aí você pode falar, mas Jesus falou só para os judeus. Não, Jesus falou para a mulher sírio-fenícia, Jesus falou para o centurião. Então você vê que Jesus ele levava a mensagem dentro do território de Israel e de uma forma muito clara, muito evidente. Então o Novo Testamento é um livro, ele é o Novo Testamento tem livros que isso fica muito claro, essa perspectiva missionária, que isso serve, irmãos, como base, como sustentação para a pregação do evangelho. Eu sempre gosto de diferenciar a questão eu vejo assim, a evangelização, ela é algo que abrange tudo. Quando a gente falamos da evangelização, porque Jesus nos chamou para evangelizar. Então a evangelização, ela é um guarda-chuva muito grande. E aí a gente tem um aspecto da missão. E aí a gente tem uma dificuldade hoje de entender a missão. Eu disse isso em aula, não sei se eu não lembro se na aula 2 eu falei sobre isso, mas eu não sei se você concorda comigo. Se todo mundo é missionário, ninguém é missionário. Claro que quando eu digo isso, em um sentido geral, eu entendo quando a pessoa diz que todos são missionários, a pessoa está dizendo que todos têm a responsabilidade de levar o evangelho. Nessa perspectiva eu entendo quando fala, mas em uma coisa muito restrita, e como a gente está falando da questão da missão transcultural do Novo Testamento, e aí a gente está trabalhando toda essa temática da questão da transcultural, missão é uma coisa muito específica, é uma pessoa que é chamada, no caso, para plantar a igreja, para ir levar um evangelho para um povo. Então a gente só tem que trabalhar. Eu só estou fazendo esse comentário, porque em sala de aula, os irmãos sabem, a gente às vezes confunde os conceitos, tá? Então é interessante a gente definir bem os conceitos, porque senão, quando a gente diz que todo mundo é missionário, aquela pessoa que está estudando, que tem todo um trabalho, tem todo a gente vai trabalhar isso mais para frente. Imagina uma pessoa que vai levar o evangelho para um povo que não há uma língua, que não há uma escrita. Há língua, há o idioma, mas ele vai precisar traduzir a Bíblia. Ele vai ter que aprender a língua, ele vai ter que conviver com o povo, ele vai ter que estar com o povo. É um trabalho, é todo um preparo missionário para esse tipo de missão, irmão. Ele é de 6 anos. Tá? Foi uma pessoa excepcional, uma pessoa fora da curva, ela pode fazer até em menos, aí 4, mas o preparo.
Eu só estou frisando isso aqui nessa para fechar essa parte aqui, né, da questão, que eu não lembro se eu falei isso na lição 2. Isso é importante a gente saber isso, porque a gente olha e a própria encarnação de Jesus, né? Diz que ele se esvaziou. Eu não consigo fazer ideia do que é isso. Eu não sei explicar com as minhas palavras o que é esvaziar. Porque assim, eu teria que ser Deus para entender um negócio desse. Imagina, eu sempre tenho falado, eu fico pensando na forma como aquele anjo que foi servir Jesus quando ele tem fome ali, depois que ele é tentado. Eu fico tentando, né, um pensamento meu, o anjo olhando para Cristo. Ele olhando para Cristo, naquele momento ele estava debilitado por causa que ele se encarnou, ele estava na natureza humana, então ele tinha ele estava com fraqueza, no caso ele precisava comer, né? E aquele anjo vendo Jesus naquela forma frágil, vamos dizer assim. E o anjo sabe quem é exatamente, quem é aquele ser. Ele sabe quem é aquele ser, né? Então é uma coisa que a gente não consegue entender, que está além do nosso entendimento. Então o missionário ele tem muito essa característica de se doar, de se doar para um povo, por causa da proclamação do evangelho. Então a gente tem que, eu acho que, acredito assim, esse trimestre é muito importante para a gente, claro, a gente fala da importância da evangelização, da proclamação do evangelho, mas também uma coisa muito importante que a gente não pode perder de vista é de nós honrarmos esses irmãos e irmãs que têm dedicado a sua vida, são pessoas vocacionadas que têm doado anos da sua vida para a causa do evangelho, para levar o evangelho para os lugares mais difíceis, mais complicados do planeta Terra. Então só queria abrir esse parênteses e queria fechar o parênteses aqui, porque a igreja ela tem essa missão. Ela é a luz de Deus, tá? E ela é comissionada por Cristo para fazer isso. Então, dentro da igreja, nós vamos ter pessoas que vão ser chamadas especificamente para ser enviada para esses lugares mais difíceis e complicados. E não é isso que digo, né? Eu não digo isso não, é o Ronaldo Lindório. Aproveito até para pedir para os irmãos que orem pelo irmão Ronaldo Lindório, missionário, que é uma referência para nós aqui no Brasil, na questão da missiologia, na questão na causa das missões. E aí essa semana a gente teve aí uma notícia muito triste, que ele colocou que ele está com câncer. E aí eu peço oração para todos os irmãos que orem pelo Ronaldo Lindório, que é uma bênção, é um irmão que tem sido um instrumento de Deus, tá? Que Deus possa certamente consolar o coração dele, da família dele, e que Deus possa dar muitos anos de vida, porque ele é uma pessoa muito importante para a igreja, certamente, principalmente no aspecto de missões, tá? Tópico 2. Missões do Evangelho em Atos dos Apóstolos. Aqui é fantástico, né? A gente olhar toda essa questão da missão nos Evangelhos. Então, nos Evangelhos, essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos Evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus, né? João 8, 32 e 36. Não por acaso, cada um dos Evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Às vezes a gente tem a gente pensa que a grande comissão ela só está em Mateus 28, né, ou Marcos 16. Mas é interessante como a própria Bíblia ela vai mostrar, né, os evangelhos vai mostrar que a grande comissão ela não está só, né, ela não faz parte só no caso do evangelho de Mateus e do evangelho de Marcos, mas também tem grande comissão, tem ali um chamado, um comissionamento, né, para no caso para a gente levar o evangelho no evangelho de João. Então quando a gente lê o evangelho de João, a gente vai ver essa grande comissão. Quando a gente olha eu tô só achando aqui as referências aqui, por exemplo, Lucas 24, 44. E disse-lhe, NVT,
São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem a escritura. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas vós sois testemunhas. Olha aqui a grande comissão em Lucas 44 e 48. E nós temos também a grande comissão em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 até o versículo 23. Disse-lhe, pois Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhe serão retidos. Então você vê que a natureza missionária no Novo Testamento é muito evidente na grande comissão que tem nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos faz questão de tratar dessa temática. Nos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário. Por quê? Porque quando a gente lê Atos, por exemplo, nós lemos Atos 1, 8. Porque o livro de Atos é a missão sendo realizado na prática. É tudo aquilo que Deus disse para os discípulos fazerem, ou seja, proclamar o evangelho a toda a criatura. Isso fica muito evidente no livro de Atos. Quando a gente lê, por exemplo, Atos 1, 8. A gente lê Atos 1, 8. Assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes. Então Jesus dá o ponto, qual é a referência, qual é o lugar que a igreja tem que evangelizar. E aí você pode, quando a gente agora lê Atos, no finalzinho, Atos 28, lá quando Paulo vai ser preso, Paulo chega em Roma, e aí tem uma coisa muito interessante, quando Paulo assim, diz assim, ó, durante os 2 anos seguintes, Paulo, capítulo 28, versículo 30. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Onde Paulo está? Em Roma. O que Lucas está dizendo no Evangelho de Atos? Ele está falando assim, olha, missão cumprida. Atos 1:8 está sendo cumprido literalmente. Então todo mundo antigo, porque Roma é o final de tudo, né? E Paulo, que se entende que ele levou até a Espanha. Então você vê o que foi proclamado em Atos 1:8 se cumpre. E você vê, Paulo está preso, mas ele está proclamando o evangelho, porque ainda que prenda um cristão, o evangelho não pode estar preso. Então nada pode segurar o evangelho. Então olha a perspectiva de Atos. Atos a gente pensa que acabou o ponto final. Não, o Atos é 3 pontinhos. Ele está falando assim, olha, e está proclamando, é o 3 pontinhos. Quem gosta dos Vingadores, sempre tem aquela cena final, né? A gente pensa que acabou, mas não, assim, lá, os Vingadores voltarão, né? Então é aquele filme que não tem o tem end ainda, ele não finalizou. Por quê? Nós estamos escrevendo Atos 29. Nós ainda estamos dando prosseguimento porque nós somos da Igreja de Cristo. Então, o livro de Atos é muito interessante por causa disso. E a gente vê no livro de Atos, e aqui dá uma discussão muito boa, e eu não vou entrar nela, né? No caso, quando o Felipe prega de uma missão transcultural na igreja primitiva, que ele está falando que ele prega para o eunuco, só que o eunuco ele não era um gentil, vamos dizer assim. Na minha perspectiva, lá quando Paulo sai em Atos 13, né? Ele é um prosélito judeu, ele tinha um conhecimento porque ele tinha uma cópia do Isaías, né? Ele tinha entende-se que ele está saindo ali do Pentecostes. O próprio Cornélio também, ele é um adepto do judaísmo, né? Ele é um prosélito, mas eles são 2 pessoas que não fazem parte da comunidade judaica. Ele não faz parte da igreja, porque a igreja ali no começo, ela na sua grande maioria, ela é de adeptos dos judeus. Então a gente vê toda essa dinâmica, e é interessante no livro de Atos, o evangelho sendo proclamado para pessoas de outra etnia, tá?
E aqui é interessante. Então, o livro de Atos ele é um livro, certamente, um livro espetacular nessa questão da missão nos evangelhos. A gente vê livro de Atos é espetacular, né? A história da igreja ali acontecendo. A gente vê o apóstolo Paulo se movendo ali para várias regiões. Então, nos Atos dos Apóstolos, o missionário Paulo e Barnabé. E a gente vê isso acontecendo agora, é bem claro agora, né? Apóstolo Paulo sendo enviado agora para os gentios. Paulo agora então sai dentro de todo um contexto judaico, né? Ele vai agora em uma igreja que se forma em Antioquia, que é uma igreja majoritariamente de pessoas de fora do aspecto dentro da comunidade judaica, tá? Então a gente vê gregos chegando ali e aí forma-se uma igreja gentílica, né? E judaica, vamos dizer assim, misturada, mas essa igreja vai ser a que vai enviar Paulo e Barnabé. Então agora Paulo vai levar o evangelho, ele é conhecido em Atos 9, 15, 16, ali 3:8, como o apóstolo dos gentios, né? Em Atos vemos que através do seu ministério a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas, nações conhecidas naquela época. Então a gente vai vendo aqui o que começou com Filipe, que começou no comecinho, a gente vê isso, o próprio Pedro, né, quando ele vai pregar para Cornélio, ele está levando o evangelho para uma pessoa que não faz parte da cultura judaica. Então a gente vê isso sendo expandido de uma forma muito clara no ministério do apóstolo Paulo, né, como esse missionário que leva. Então o livro de Atos ele é fantástico por isso. E nas cartas paulinas, né, aqui a gente já entra na tópico 3, onde a gente trabalha na questão da missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. É interessante que a gente sempre tem uma perspectiva das cartas, e a gente às vezes não pensa nessa perspectiva missionária. Porque o que é as cartas, né? As cartas são Paulo trabalhando à distância para resolver problemas que surgiam na igreja. Isso é natural. A igreja em Atos, meio no seu começo ali, ela teve um problema com as viúvas e então quando se institui o ministério dos diáconos, então essa questão da igreja ter problema, ela não é uma coisa que a gente olha e é uma característica do século XXI. Não, a igreja ela sempre teve problema. Então as cartas são como Paulo resolvia essas questões. Então seu objetivo missionário é instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Então as igrejas que ele plantava tinham um problema de ordem doutrinária, por isso que nós temos todo o arcabouço doutrinário, ela está nas cartas, né, que foi escrita por Paulo e por os demais apóstolos, porque eles estão resolvendo problemas. Então a gente olha para a carta de Romano, e é como a lição está tratando, Paulo fala da universalidade do pecado. Então, como o pecado ele pegou todo mundo. E aí ele começa todo um processo de salvação que ele trabalha isso na carta. Então, e a gente sabe disso porque ele escreve essa carta aos romanos e está tratando isso. Ele está tratando dessas situações. E aí, na carta aos Efésios também é interessante, Paulo trabalha muito no aspecto da unidade da igreja. Que ele fala da queda de muro de separação entre judeus e gentios por meio de Cristo Jesus. E olha que interessante, porque ele está mostrando, primeiro ele faz tem uma questão doutrinária, que são os alicerces da igreja, de como que a gente vai trabalhar aspectos de mais variado possível, e isso, a doutrina ela é prática, tá? A doutrina não é teórica, ela é prática, e Paulo trabalha isso, e Paulo está trabalhando isso. Um exemplo, toda a igreja ela nasce dentro de uma perspectiva judaica. Isso aqui é importante só para a gente trabalhar o que a gente estudou nas lições passadas na questão da missão transcultural. Então Paulo está em um outro contexto, em outro cenário, outras etnias, outros povos. E aí o que acontece? Dentro de uma comunidade judaica, né, lá na igreja de Jerusalém, você tem a grande comunidade judaica. Então em Atos 15 surge uma questão acerca se nós queremos em Jesus, é necessário observar a lei de Moisés? Não, o concílio concordaram ali, né, o Espírito Santo ali colocou quais foram as diretrizes. Então Paulo agora ele está em um contexto
transcultural, outro povo, outro modo de pensar. Então Paulo tem que trabalhar esses aspectos doutrinários, ou seja, o que é doutrina, o que não é. Então é isso que Paulo vai trabalhando. Um exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, né? Está tendo um problema lá que as pessoas querem, os judaizantes querem impor as questões da lei aos crentes, aos Gálatas, e Paulo vai refutar isso na carta. A igreja de Corinto está tendo um problema no aspecto dos dons, né, no uso dos dons, está tendo um problema de acepção de pessoa. Paulo novamente escreve, e ao escrever, ele coloca as coisas em ordem. Tá? A gente vai ter também a mesma perspectiva nas cartas pastorais. Né? Timóteo está tendo problema. A igreja está passando por uma dificuldade. Paulo também vai escrever ali de novo, ele vai colocar as coisas em ordem, e a gente tem todo um arcabouço doutrinário para entender o que está acontecendo. Então tudo isso faz parte da missão sendo cumprida. E aí quando a gente chega em outras cartas, por exemplo, no tópico 2, nas cartas gerais, que são epístolas gerais, principalmente, por exemplo, a carta aos Hebreus, o que está acontecendo? Os irmãos estão querendo abandonar a fé. Não é Paulo, né? A gente não sabe quem foi o autor, escreve essa carta aos Hebreus, e aí ele está mostrando, aí é que interessante, ele mostra como que a antiga, e há uma descontinuidade da antiga e da nova aliança. A nova aliança é uma nova perspectiva, é uma nova maneira de viver uma vida com Deus, e aí ele vai trabalhar como Cristo é melhor. E aí a carta de Tiago também é uma carta muito prática, é uma carta que ele trabalha no aspecto de sabedoria do cotidiano, de coisas muito do dia a dia, e Tiago é muito direto, e a gente vê a igreja trabalhando no seu dia a dia. E na carta de Pedro, né, onde um outro texto, carta excepcional também, e aí a gente está vendo todo o papel da missão da igreja sendo trabalhada nas cartas. Tanto nos escritos de Paulo, nos escritos dos outros demais apóstolos, Tiago, Pedro, na epístola aos Hebreus. Então a gente vê isso. E uma coisa que eu acho muito interessante, e aqui nós vamos finalizar esse aspecto da missão cumprida na carta de Apocalipse. E Apocalipse, essa questão do cumprimento é muito interessante. E aqui, então, de novo, o Senhor Jesus é o modelo de missões transcultural, e a gente vê o Novo Testamento, que é um Novo Testamento que dá ênfase na missão transcultural, na evangelização fora da sua cultura, para outros povos, tá? De novo, eu gosto muito de frisar isso, né? A evangelização e missão são duas coisas diferentes, tá? Um faz parte da outra. A evangelização é o guarda-chuva, a missão está debaixo desse guarda-chuva. Missão tem um aspecto muito específico, tá? E Apocalipse capítulo 5, que é a referência aí que a revista dá, eu vou ler aqui na NVT, tem uma coisa bem interessante. A partir do versículo 9, entoava um cântico novo com estas palavras. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, versículo 10. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste deles um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Olha o efeito da missão sendo cumprida aqui, o cumprimento da missão do Senhor Jesus por meio da igreja. E no capítulo 7, no versículo de número 9, também eu gosto muito de ler, diz assim: depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e asseguravam o ramo da palmeira. Ou seja, é o triunfo final da igreja. A missão está sendo cumprida, a missão foi cumprida. Tá? Então o Apocalipse mostra o cumprimento da missão. Então, às vezes a gente pensa que a missão não será cumprida. Não, ela será cumprida porque já está escrita, já o livro de Apocalipse mostra isso. E Apocalipse capítulo 11, tá? Esses aqui eu faço questão de ler, no versículo 15, que diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e fortes vozes gritavam no céu: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
Então aqui é o triunfo total, tá? Infinity aqui, Jesus, a igreja cumprindo a sua missão por meio do Senhor Jesus. Então, a conclusão. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação, decaída e prisioneiro de Satanás. Ora, se missões nascem no coração de Deus, ele deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então a missão cumprida, tá? Aqui sim tem end, é o fim, tá? E aqui eu gosto muito de deixar, e vou só repetir o que eu deixei na pré-aula 2, tá? Leitura sugerida, Teologia Bíblica de Missões, um livro espetacular, um livro que eu li para o meu mestrado em teologia, tá? No aspecto da missiologia. Tem um outro livro fantástico, Perspectiva, tá? Esse é no movimento cristão mundial. Então ele mostra aí as perspectivas bíblica, histórica, a questão cultural, estratégica. Então, para quem quer realmente saber, principalmente no aspecto de missão transcultural, como funciona isso aí, toda a base, embasamento bíblico, cultural, ele trabalha nessas perspectivas, é um livro excepcional, tem vários missiólogos, missionários, pessoas envolvidas na obra, pastores, é um livro bem feito, tá? Você não vai se arrepender. Então, para os irmãos que estão nesse trimestre aí, são livros de referência, pode adquirir esses livros que os irmãos não vão se arrepender. E Igreja Local e Missões, muito conhecido, pastor Edson Queiroz, tá? Primeira Igreja Batista de Santo André, um livro espetacular, principalmente para aquele que quer trabalhar na questão da missão, quer se envolver mais, quer aprender, é um livro espetacular. Tá? Então, desde já, irmãos, eu quero agradecer a todos aí que participaram dessa pré-aula até agora. Não esqueça aí de curtir, compartilhar, faça seu comentário. E, de novo, venha participar conosco aí da nossa conferência escatológica, que será no dia 15 de novembro. É um feriado, vai ser na quarta-feira. Nós vamos ter aí um café da manhã, almoço. Então a gente vai ter um investimento aí de R$20, menos do que o lanche aí do McDonald's, tá? E vai estar conosco aí o pastor José Thomas, uma bênção, um amigo nosso, tá? Um irmão especialista na área de escatologia bíblica, e a gente vai estar trabalhando na temática da dispensacionalismo bíblico, tá? Então é só pegar aí o link na descrição, e aí tem todos o passo a passo que você tem que fazer lá. E nós estamos aqui em Mauá, tá? Bem aqui no Zaira, Jardim Saíra, Avenida Castelo Branco. Então a gente convida aí os irmãos que estão próximos de nós, que querem participar. Certamente você será abençoado. E que Deus possa abençoar todos os irmãos, os professores de escola bíblica, tá? Os irmãos que gostam de assistir o nosso conteúdo. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.